Olá, bom dia. Nós vamos iniciar agora a aula do 8º ano, assunto de monômios, capítulo 7, está localizado na página 42 do livro antigo, certo? Nós vamos falar sobre monômios, certo? Monômio ou termo algébrico. Lembrando que o monômio é um número ou um produto de números em que alguns deles são representados por letras, certo? Então, o monômio, ele vai ser representado por letras, certo? Então, eu tenho aqui na letra A, tá vendo? Eu tenho 5x, então eu tenho 5 vezes x aqui, tá vendo? Então, aqui é um monômio. Mono quer dizer um, certo? Então, eu tenho um termo algébrico. Aqui na letra B eu tenho 3/4 A vezes A elevado ao quadrado. Então, eu tenho outro monômio aqui, tá vendo? Aqui eu tenho menos x, y, z. Ele também é apenas um monômio. Quando não tem número na frente, vai ser sempre 1, certo? E na letra D eu tenho menos 7ab ao cubo, c ao quadrado, certo? Eu tenho outro monômio. Em um monômio, as letras só devem apresentar expoentes naturais, certo? Os expoentes vão ser sempre naturais. Parte de um monômio. Em um monômio, destacamos os coeficientes e a parte literal. Os coeficientes são os números, certo? Os coeficientes são os números. Então, se eu tenho 3/4 A ao quadrado, ó. Se eu tenho 3/4 A ao quadrado, eu tenho 3/4 chamado de coeficiente. E tenho o A ao quadrado, que é chamado de parte literal. A parte literal vai ser sempre a letrinha, certo? A parte literal será sempre a letrinha. Então, eu tenho aqui, ó, 5x, 5 é o coeficiente numérico, x é a parte literal. Eu tenho menos x, y, z. Então, eu tenho menos 1 coeficiente numérico, x, y, z, parte literal. Aqui eu tenho menos 7ab ao cubo, c ao quadrado. Então, eu tenho menos 7 coeficiente numérico, ab ao cubo, c ao quadrado, parte literal. Deu para entender? Continuando. Então, eu tenho aqui, ó, representação dos monômios. Então, eu tenho 7x, 7 coeficiente, o x é a parte literal. Aqui o menos 7/4 é coeficiente e o a ao quadrado m é a parte literal. Aqui na letra C, eu tenho, ó, menos 1 coeficiente. Ah, professora, eu não vi. Lembra que toda letrinha que não tem nenhum número acompanhado vai ser sempre 1. Então, eu tenho aí menos 1 coeficiente, parte literal ABC ao quadrado. X ao quadrado y sobre 3. Então, eu tenho o coeficiente 1/3. Por que 1/3, professora? Porque eu tenho aqui, ó, onde não tem número, vai ser 1. Então, eu tenho 1/3 de coeficiente, parte literal, x ao quadrado y. Certo? Deu para entender? Então, vamos lá. Todo número real não nulo é um monômio sem parte literal. Então, eu tenho aqui um exemplo. Raiz de 5. Eu tenho aí um monômio, mas ele não tem parte literal, não tem a letrinha. Ele é não nulo. E tenho aí menos 3,7, certo? Ele é também não nulo. Ele não tem a parte literal, mas tem um coeficiente, certo? Continuando. Grau de um monômio. O grau de um monômio não nulo é dado pela soma dos expoentes de sua parte literal. Como é isso, professor? Ó, eu tenho um monômio, ó, aqui representado, 7x ao quadrado, y ao cubo, é do 5º grau. O resultado da adição dos expoentes das letrinhas vai ser quanto? 5. Então, eu tenho aqui, ó, para você saber qual é o valor do grau do monômio, você vai somar os expoentes.
certo? Então, eu tenho x ao quadrado e y à terceira. Os expoentes é quem? 2 e 3, não é isso? Então, 2 mais 3 é quanto? 5. Então, este monômio é do quinto grau, certo? Deu para entender? Vamos lá. O grau de um monômio, o grau de um monômio também pode ser dado em relação a uma letra de sua parte literal. Aí eu tenho aqui, em relação à letra x, em relação à letra x, né, que é a parte literal aí do coeficiente, qual o valor do grau do monômio? Então, em relação a x, é um monômio do segundo grau em relação a x. Por quê? Eu tenho x que está elevado ao quadrado. E em relação a y, é um monômio do terceiro grau em relação a y. Deu para entender? Observe, em relação a x, eu tenho ao quadrado, eu tenho um monômio de segundo grau, e em relação a y, eu tenho um monômio do terceiro grau, certo? Deu para entender isso ou tem dúvida? Vamos aqui na primeira questão, página 43, fazer uma atividadezinha. Aí, o que é que diz aqui na atividade? Quais das seguintes expressões são monômios? Certo? Então, quais são os monômios aqui? Vamos lá. Menos x, monômio. 3 raiz de 5y, também é um monômio. Letra D, menos 9x ao quadrado y ao cubo, também é um monômio. Ah, professora, por que a letra C não é monômio? Observe como ele está representado. 7a menos 4. Ele está aqui uma expressão. Ele não é um monômio, certo? Então, vamos lá. Na letra E, é monômio ou não é? A mesma coisa, ele não é monômio. Menos 9x ao quadrado mais y ao cubo z. Ele não é monômio. Ele já é aqui, é um polinômio, né? De acordo com o que vocês vão aprender mais na frente, você vai ver que isso não é um monômio. Certo? O monômio só é representado apenas por mono. Mono é o quê? Um produto, certo? De números, e alguns deles são representados com as letrinhas. Na letra F, a letra F é um monômio. A mais M sobre 7 é um monômio? Sim ou não? Não. Então, na letra F, também não é um monômio. E a letra G, ABC é um monômio, certo? Então, eu tenho aqui, coeficiente 1, ABC é o parte literal. E H é monômio? Não, A mais B menos C. Isso aqui não é um produto, isso é soma e subtração, é expressão. E a letra I é um monômio, porque eu tenho AM sobre 7. Quem é o coeficiente? 1 sobre 7, e AM é a parte literal, certo? Daí encerro a aula de vocês. Até mais. A próxima, as atividades vocês vão fazendo para entregar na próxima aula. Uma ótima tarde.